Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e diante do Senhor nos quedamos quietos a fim de que o Senhor fale ao nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais e permite-nos, ó Deus, entender a Tua palavra nesta noite para a honra e glória do Teu nome. É como nós oramos no nome santo de Cristo. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, nós estamos trabalhando com as parábolas do rei. E esta, se não me falha a memória, é a 10ª parábola na sequência de Lucas que nós estamos trabalhando. E nós vamos até o meio do ano nas parábolas, no nosso planejamento anual, e nós hoje chegamos a esta, que é a da grande ceia. Esta parábola está encaixada no capítulo 14 de Lucas, em que nós descobrimos que há um jantar, e Jesus é o convidado desse jantar. Até aí está tudo muito bem, muito bom. O problema é que ainda no primeiro versículo, diz o porquê que chamaram Jesus. Não chamaram Jesus apenas porque ele era alguém importante, curava as enfermidades e libertava os cativos do inimigo, não, mas é porque queriam observar Jesus. Então, às vezes, a bondade vem travestida de questões anteriores que nós, às vezes, não divisamos, e foi o que aconteceu ali. É claro que Jesus percebia isso, e ele estava sendo observado, e ao mesmo tempo fazia com que o seu ministério entre nós acontecesse, enquanto Deus encarnado. Quando nós olhamos para os versículos 18 e para o 24, nós vemos que há também aqui um incrível paralelo com a realidade dos nossos dias. Porque nós lemos o seguinte nesses versículos: todos, a uma, começaram a escusar-se. E no versículo 24 nós lemos que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Algumas falas do nosso tempo podem ser parecidas com isso, como, por exemplo, quase todo domingo eu tenho dor de cabeça. Você acha que é brincadeira? Pastor escuta dessas coisas. Quase todo domingo eu tenho uma dor de cabeça horrorosa, aí eu não consigo ir à igreja. Ou, de manhã e de noite já é demais, então eu preciso de um tempo para descanso. Segunda a sábado, o meliante espiritual não faz isso, mas no domingo ele faz. Ou, eu estou à beira de um concurso, vou fazer o vestibular, e o tempo que eu tenho para estudar é exatamente o mesmo do culto, então eu fico estudando. Eu escuto isso direto. São verdades possíveis, mas são também não justificáveis. Eu conheço gente tem várias cadeiras universitárias, mestrado, doutorado, e que dizem com toda a propriedade: nunca faltei um culto para estudar para nenhuma dessas etapas da minha vida acadêmica.
É claro que a consciência de cada um tem liberdade, mas são coisas que nós notamos. E nós, algumas semanas atrás, enquanto falávamos de outra das parábolas, nós mencionamos aquela do jovem rico, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. E embora Deus não requeira de todos a mesma coisa que Ele requereu daquele jovem, Ele requer de cada um de nós, sim, como fez com ele, que o nosso corpo e a nossa alma se rendam diante de Deus. E talvez para cada um de nós, a fim de que isso se torne algo prático, essa rendição também toma cores diferentes. Porque só eu sei os ídolos que estão no meu coração até onde eu percebo. Porque até o meu coração é enganoso, como diz a Escritura. E isso também cada um de vocês. O pecado jaz à porta e cabe a nós não abri-la para o pecado. Enquanto Jesus bate e quer entrar para cear. E aquele texto não fala do incrédulo, fala do Filho de Deus. Então não use nunca mais esse texto para pregar o Evangelho para o incrédulo. Use esse texto para falar para o morno dentro da casa de Deus. O contexto não fala da incredulidade, mas sim da mornidão. Nesse texto que nós lemos agora, Jesus está na mesma sequência. O capítulo 14 é um capítulo de continuidade de narrativa. Então o que nós vemos aqui é um homem que retoma o que Jesus tinha acabado de falar e casualmente, embora eu e o pastor Alain dividamos bastante o púlpito, quando não algum dos irmãos aqui, e quando dividimos o púlpito mantemos a sequência programada. Então casualmente quem pregou o sermão do texto anterior fui eu mesmo. E Jesus vinha ensinando a respeito da humildade. Ele cura um hidrópico, entra num debate com os fariseus, aqueles que estavam naquela cena da refeição, do jantar, da ceia. Logo em seguida, ele fala dos primeiros lugares e no término, quando vai do versículo 12 até o 14, ele para tudo, se vira para o dono da festa, o seu cicerone, e dá a ele uma exortação que, ao que tudo indica, é pública, a respeito da humildade. Na sequência, no versículo 15, quando começamos a ler, é por isso que nós lemos assim: ora, ouvindo tais palavras, que tais palavras são essas? Tudo está antes do que eu li no capítulo 14, que começa com: aconteceu que entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. A partir daqui, havia gente observando Jesus. E porque havia gente observando, alguém prestou atenção em tudo que Jesus falou. E por causa dessas tais palavras de Jesus, quais seriam essas palavras? As finais, que dizem assim: antes ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado, que quer dizer feliz, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aquele homem que estava ouvindo era um judeu. E o judeu automaticamente pensou o seguinte: está falando de mim, porque eu sou um judeu, logo eu sou justo. Então é por isso que aquele homem falou: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por quê? Porque ele estava dizendo: eu sou um bem-aventurado. Porque eu sou judeu, a salvação pertence a mim, eu sou justo, mais do que esses gentios que andam por aqui, no meio do Império Romano, da Palestina. Então eu sou justo, bem-aventurado, eu sou feliz, porque eu vou comer no reino de Deus. Essa é a síntese do cenário que nós vemos aqui. Então aquele homem, que provavelmente atribui a si mesmo a justiça, ele começa então esse diálogo. Ele diz que aquele que comer pão no reino de Deus é alguém feliz. E da onde é que ele tira isso? Ele, como bom judeu, no meio de um banquete oferecido por um dos principais fariseus, ou seja, alguém zeloso pela fé judia, ele muito provavelmente sabia de cor e salteado os rolos da lei, dos escritos, dos profetas. E lá em Isaías 25, de 6 a 9, diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos
Um banquete de coisas gordurosas. Naquele tempo era bom comer gordura, tá? Não tinham inventado esse negócio de gordura em top e veia. Então, tudo que é bom na comida do Antigo Testamento tem muita gordura. Não sei se vocês já viram isso. A parte cara, a parte boa é aquela com gordura. Amém, irmãos? Pois é bom mesmo. A todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Você já deve ter ouvido coisa parecida lá no Novo Testamento. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Esse judeu, muito provavelmente, segundo os autores, tinha esta informação profética de um dos profetas mais messiânicos, Isaías. Eu acho que só quem barra Isaías é Zacarias, no seu messianismo profético. Opinião minha, digo eu, não o Senhor, tá? Então esse homem acreditava que apenas os judeus seriam convidados para um banquete de ordem celestial, alguma coisa transcendente. Mas Cristo responde com uma parábola. Ele, porém, respondeu, assim começa o versículo 16. Cristo respondeu com uma parábola que retrata a inclusão dos gentios e a abrangência do reino de Deus, e não apenas a limitação dos judeus e a exclusividade do povo hebreu. Jesus abre as portas e começa a falar algo que tinha mais a ver com o reino dos céus do que aquele judeu podia imaginar naquele momento. Muito além da crença popular daquele homem, Jesus ia desvendar algo. Paradoxalmente, esse texto que eu acabei de ler de Isaías fala de todos os povos. Embora encerre falando da libertação, da tristeza profunda do povo, que é o opróbrio do povo, mas o que nós lemos antes é uma mensagem continuada falando de todos os povos. Isso é um paradoxo na fala daquele homem. Então Jesus começa a corrigir aquele homem diante da sua falha. E quando nós lemos, ele, porém, respondeu, diante do entusiasmo daquele homem que parece que descobriu a pólvora, né? Por isso que ele diz, ouvindo tais palavras, ele ficou empolgado. Jesus falou que é bem-aventurado aquele que vai ser recompensado no reino de Deus, alguma coisa maravilhosa, eu estou nessa. E ele fica todo empolgado, e ele diz, puxa, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E para corrigir isso, Jesus disse, meu filho, olha só, vocês me chamaram para um jantar, para uma ceia. Eu fui curar um infeliz, um hidrópico, um sujeito todo inchado, todo cheio de líquido no corpo. Vocês reclamaram porque eu estava fazendo isso no sábado. Aí eu contei para vocês a importância de vocês se humilharem. Depois eu exortei o dono da festa, eu desenhei para ele, sabe? Eu fui ali na lousa e desenhei, porque ele não estava entendendo. Aí quando eu acho que todo mundo entendeu, você me vem com a mesma coisa, eu vou desenhar de novo para você. Vou contar uma outra história para ver se com história diferente você entende o que eu acabei de ensinar. Então aqui vai a primeira lição. O que Jesus vai falar agora, ele já tinha falado. E aquele judeu parece com cada um de nós, que tem que ouvir 300.000 vezes a mesma pregação do Evangelho para ver se a gente entende alguma coisa. E a gente ouve, e é como eu já falei para vocês diversas vezes, o que Deus o tenha em saudosa lembrança, que nos permita lembrar dele sempre. John Stott fala, todo domingo, e esse é o peso de um pastor, todo domingo eu prego a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho, para o mesmo povo, para a mesma igreja, e naquela semana eles cometem os mesmos pecados. E Jesus está dizendo, vou ensinar de novo. Vou contar outra história para ver se você entende a mesma coisa que eu já ensinei. Então Jesus entra na narrativa da grande ceia. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Essa parábola é muito parecida com uma que aparece lá em Mateus 22, que vai do 2 ao 14. Não é a mesma parábola, mas o propósito da narrativa é o mesmo. Mas ela é diferente.
a narrativa é diferente, os princípios são diferentes, a motivação é diferente, mas o propósito é o mesmo. E ele convidou muitos, como está aqui no versículo 16. E depois mandou avisar aos convidados, versículo 17, sobre o início da ceia. O que fica evidente que nessa altura do campeonato, ninguém tinha rejeitado o convite. Você recebe lá o convite e tem lá uma fala, um dado lá qualquer, um endereço, falando agora do nosso tempo, que você tem que entrar ou ligar para alguém e confirmar que você vai. Não é assim que funciona? Ninguém tinha dito para o dono da festa, olha, eu não vou poder ir. Todo mundo ficou quieto. E você que manda o convite acha que vai todo mundo. Você fica na dúvida, não é assim que funciona? E você até o último momento fala, eu não sei quantas pessoas vão estar na minha festa. E era o que estava acontecendo ali. Ele achava que todos estariam. É evidente que o Conviva tinha motivo suficiente para esperar todos os convidados no dia da ceia. Até porque nós temos dados de como funcionava a cultura naquele tempo. Era mais ou menos assim. Deu trabalho pesquisar isso aqui, porque eu não conhecia mesmo, tá? Aprendi junto com vocês. Os convidados de um casamento, e vocês sabem disso, o casamento podia durar uma semana ou até mais de uma semana naquele tempo, era uma festa longa, eles eram pré-convidados. O Jonathan e a Karine já entraram em desespero ali, né? Vocês vão casar nos tempos de hoje, não naquele tempo. Eles eram pré-convidados. Você era convidado em duas etapas. A primeira era um pré-convite. E você dizia assim, olha, eu vou dar uma festa. Quando você convidava, você dava o tempo esperado da duração da festa. Olha, a minha festa vai durar 4 dias. A minha festa vai durar 10 dias. Você já dizia quanto mais ou menos você tinha de expectativa. E você pré-convidava e ia embora. Você não ficava lá esperando. E o sujeito que era pré-convidado também não sabia ainda quando seria a sua festa. Mas, meus irmãos, a vida urbana naquele tempo não era tão agitada quanto a nossa. Você não tinha uma agenda complicada quanto a nossa. Mas havia um certo tempo em que os pré-convidados seriam contactados. Olha, sabe aquela ceia que o fulano de tal pré-convidou você? Sei, agora ela vai acontecer, vai ser no dia tal. E você então saberia quando o evento teria início e já tinha na cabeça também a previsão do término. Você ia lá, entrava no Google, botava lá a sua agenda e ela avisava você um dia antes para você não se perder. Aqueles convidados, pré-convidados, agora estavam sendo confirmados. Era isso que estava acontecendo agora, era a segunda aproximação. E não fica difícil nós imaginarmos que Jesus, falando para um judeu que achava que porque era judeu ele já estava garantido, não é difícil nós imaginarmos que estes convidados eram, na verdade, os judeus. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus vinha pré-convidando todo mundo. O Messias vai chegar, o Messias vem aí, alguma coisa vai acontecer, o reino de Deus se aproxima, coisas novas virão. Até que um dia, eles foram confirmados no seu convite. Jesus, Deus, é encarnado. E na encarnação, o primeiro convite foi dado a quem? Aos judeus. E até aquele momento, ninguém tinha dito, eu não posso ir não. Até aquele momento, embora nós saibamos da onisciência divina, dentro dos nossos tratados temporais, ninguém tinha dito, eu vou recusar o Messias. Ninguém tinha dito, eu vou recusar a nova aliança. Ninguém falou nada. Em tese, todos estavam aguardando a vinda do Messias e a chegada do reino de Deus. Deus foi pego de surpresa? Obviamente que não. Essa teologia não faz parte daquilo que cremos. Mas é interessante que nós vemos aqui que todas as desculpas eram falsas. Para usar nosso falar contemporâneo, eram furadas. Foram 3 desculpas aqui, que estão entre o versículo 18 e o 20. Ninguém compra um terreno sem ver o terreno antes, só se for doido. E a primeira desculpa foi essa: eu comprei um terreno, vou ter que ir lá no terreno, vou ter que ver o terreno. Hoje ainda poderia ser, você comprou pela internet, agora você precisa ir lá ver. Não tinha internet. Como é que você compra um terreno naquele tempo sem ver o terreno? Desculpa furada.
O segundo sujeito diz: eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que testar as juntas de boi. Como é que você compra uma Hilux sem ligar e saber se o negócio está funcionando direito? 5 juntas de boi era um negócio muito caro naquele tempo. 5 juntas eram para arrastar um arado muito pesado naquele tempo. Alguém aqui já viu carro de boi andando? Aquilo tem uma força estrondosa. Eram 10 bois, eram 5 juntas. E ele comprou sem ver, ele não viu nenhum boi. Ele precisa ir lá para testar os bois. Não, ver não, talvez tivesse visto. Ele não viu os bois carregando, arrastando nada. Olha, infelizmente eu vou... E isso vai ser na hora da ceia, sabe? Pena que não dá. E vem o último e diz o seguinte: puxa vida, eu casei e não vai dar para ir na sua festa. E ele estava se baseando num texto lá de Deuteronômio, capítulo 24, que diz que o sujeito que estava recém-casado, durante 1 ano, ele não ia para a guerra e ele não se envolvia em alguns tipos de negócios, mas principalmente não ia para a guerra. Por quê? Porque naquele tempo guerra era quase sinônimo de morte, até mais do que hoje talvez, porque era guerra corporal, era corpo a corpo. Então, para o sujeito pelo menos aproveitar a esposa durante 1 ano, sem esse risco maior de morrer no meio do campo de batalha, ele ficava em casa, ele era poupado da guerra. Tinha nada a ver com não poder ir à festa de ninguém. E ele usa isso como subterfúgio, como desculpa para não ir na festa, na ceia. Então as 3 desculpas eram esfarrapadas, eram furadas. Aí no versículo 21 entra algo interessante, porque Jesus narra que no meio da história houve uma interpelação, e nessa interpelação ele diz o seguinte: então traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, era o tipo de gente que judeu menosprezava, era o tipo de gente que eles consideravam por vezes impuro ou por vezes indigna, mas era gente que não fazia parte do convívio natural. Tanto é verdade que Jesus por diversas vezes teve obstruções quando ele, por misericórdia e compaixão, queria curar alguma dessas pessoas envolvidas numa dessas limitações a que elas estavam sujeitadas. Mas é interessante que no versículo 13, quando ele exorta publicamente o dono da festa, o que Jesus já tinha dito? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Jesus já tinha falado isso, ele acabou de falar, o homem disse: que bom, eu sou feliz porque vou comer pão no reino de Deus. Aí Jesus falou: você não entendeu nada, peraí, havia os convidados não foram, deram desculpas esfarrapadas, então faz o seguinte, vai lá e chama quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o que Jesus tinha falado para o homem antes? Ele tinha falado o seguinte: não convide seus parentes, não convide gente nobre, não convide os ricos, não convide os bons, porque se você fizer isso, você muito provavelmente, por auto-engano do seu coração, você vai querer receber uma recompensa de volta. Convide os pobres, os aleijados, os indignos, os esmulambados, os que estão na rua, aqueles que não têm nada para dar a você, porque se você fizer isso, teu coração não vai conseguir cobrar nada dessas pessoas, então fica tranquilo que Deus vai recompensar você. Aqui não é uma pregação de evangelho social, aqui é uma pregação de conversão do coração. Tira o ídolo do seu coração e deixa Deus operar em você. Ponto final, não há mais nada. É isso que Jesus está ensinando aqui. Como o sujeito não entendeu, Jesus está desenhando de novo, né? Jesus deve ter gasto muitos giz naquele tempo. Ainda há lugar, vem o versículo 22. Por quê? Aquele auxiliar ali saiu pegando toda essa gentalha, né? Quem vê Chaves aí sabe o que é isso, né? Saiu pegando a gentalha pelo meio da rua. E ele chega e diz: olha, eu já chamei todo mundo, enchi, trouxe todo mundo que eu consegui, mas Senhor, ainda tem uma coisa, tem lugar sobrando. Sobrou um espaçozinho, sobrou cadeira, sobrou mesa, a gente não conseguiu encher a festa. Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Parece indicar para nós, para aquele homem e também para nós, na nossa leitura aplicada para nós hoje,
que Deus está sempre mais disposto a salvar os pecadores do que os pecadores estão dispostos a ser salvos por Deus. Nós que somos reformados entendemos isso muito bem, porque é exatamente isso que nós cremos. A pregação do Evangelho é dada. O Senhor diz de modo suficiente para todos: meu filho morreu na cruz, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E as pessoas têm tampões nos ouvidos e véus nos olhos e não conseguem entender isso, a menos que o Pai tenha entregue aquela vida ao Senhor lá na cruz, e por causa disso as escamas caiam e os ouvidos sejam destapados. Os tempos ainda não se encerraram, nem naquele tempo e nem hoje. Os tempos estão abertos, ainda há lugar. E como é que nós sabemos que há lugar ainda? Não é porque há lugar ocioso ainda na igreja, no templo, mas é porque nós também sabemos pela Escritura que o dia que o número dos santos for fechado, o Senhor volta para buscar a sua igreja. Creia você de que forma você crer, seja você de que corrente for, se você for cristão, de verdade você vai entender que a Bíblia diz exatamente isso. E seja por que razões forem, você vai dizer: o dia que o Senhor recolher todos os seus santos, Ele volta para buscar a igreja. Esse versículo, que é o de número 23, demonstra claramente a ordem de Jesus de seguir por caminhos diferentes, porque foi ali que Jesus falou o seguinte: respondeu-lhe, depois que ele falou ainda há lugar, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheio a minha casa. Eu acho que esse versículo aqui é bem calvinista, né? Obriga todo mundo que tem que entrar para entrar logo. Mas de fato não é isso que está falando, não. Essa exegese seria particular e temerária, porque aqui, na verdade, tem íntima relação com a demonstração do plano de redenção, quando nós lemos, e você sabe esse texto de cor: veio para o que era seu. Como é que completa isso? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, de 11 a 13. E encerrando o versículo 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa conclusão do Senhor, Ele está arrematando o texto. E essa conclusão do Senhor tem relação direta com a lição de humildade de Jesus entre os versículos 7 e 14, que Ele já tinha dado anteriormente. Quando os exaltados serão humilhados, e aqueles que são humildes serão exaltados. Vejam bem, os originalmente convidados ficarão de fora, e os originalmente excluídos ficarão dentro. Há uma inversão de fatores que traz um paralelo para a primeira parte do texto. E aqui nós vemos por que de obrigar aqueles a entrarem na festa. Não é porque Deus força nesse sentido, não é esse o sentido do texto, mas é simplesmente porque estes não eram como os primeiros. Os primeiros tinham escusas vazias, furadas, falsas, mas talvez estes aos quais os auxiliares daquele conviva abordaram fossem pessoas que tivessem reais impedimentos de estarem naquela festa. Porque havia cegos, como é que o cego vai achar a casa? Havia coxos e talvez não chegassem a tempo. Havia aleijados que talvez precisassem de macas. Quando o Senhor diz, obriga esse povo a ir à festa, quer dizer, carrega esse pessoal e põe na minha festa. Ainda há lugar, leve esse pessoal para jantar comigo, porque eu estou oferecendo uma festa. Não é porque gente não quis vir que a minha festa não vai acontecer, ela vai acontecer. Não é porque eventualmente alguém que tem entrado aqui nesta noite não crê em Deus que Ele não existe, Ele está acima da sua crença. Não é porque eventualmente você imagina que céu e inferno não existam, que essas instâncias não existam. Elas existem e estão acima da sua capacidade de
obrigar Deus a desfazer o que Ele já fez. E da mesma forma Deus diz: eu chamei todo mundo que podia vir, e quem eu chamei podia vir não veio. Mas depois eu mandei chamar quem tinha dificuldade, quem era de outro povo, quem era de outra nação, quem era de outra etnia, quem não entendia o que se falava, quem não conhecia as profecias, quem não sabia do legado do povo de onde veio Cristo, o Messias. A esses pega e põe na minha mesa, senta na minha cadeira e faz com que eles comam da minha comida, porque talvez eles não consigam chegar. É por isso que ele diz: obriga a virem para a minha festa. E eu não sei se com você isso aconteceu. Eu não sei qual era a circunstância da sua vida antes de você conhecer ao Senhor. Mas talvez você tenha sido um desses que, por circunstâncias as mais absurdas e obtusas da vida, você tenha sido obrigado a entrar no jantar do Senhor. E hoje você louva a Deus e olha para trás e diz: meu Deus, graças ao Senhor. Como eu costumo dizer, a frase mais calvinista que eu conheço, geralmente são os irmãos da Assembleia de Deus que falam: ou você vem, como é que é? Ou você vem, ou vem pela dor, né? Ou você vem por amor, ou vem pela dor. E eles estão certos, porque quando o Senhor fala, chama o Joel, aquele coxo que está ali na esquina, se eu não vier, ele me traz. Quando ele viu você onde você estava, e vejam bem, você pode falar assim: a minha vida era terrível, eu era drogado, eu estava na rua, eu era viciado, eu batia, eu apanhava, eu dava tiro, levava tiro, e a minha conversão foi contundente. Eu quero dizer para você que talvez uma das conversões mais contundentes é aquela conversão em que você nasceu num lar cristão e que você por alguma razão achava no fundo do seu coração que já era cristão, até um dia em que Jesus jogou você no chão. Aí você teve que olhar para cima e falar assim: meu Deus, eu era pior do que o cara que estava lá na esquina e não sabia. Porque a contundência da conversão não está diretamente relacionado com a contundência do seu estado anterior, mas sim com o fato de que você era pecador, afastado de Deus, a caminho do inferno. E por causa do encontro com o Senhor, você foi virado ao contrário, convertido. A sua vida convergiu e por isso você passou a ir em direção a Deus. Israel ficou de fora do plano de Deus como nação. Tem um monte de gente por aí tocando chofar e botando bandeira de Israel nas igrejas. Israel agora precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo, como eu e você. Não existe essa dupla nação do Senhor. O convite para atender ao chamado do povo, para esse povo se tornar igreja, não interessou a Israel. Eles não conseguiram ver o Messias. E foi quando as portas se abriram. Não porque Deus tenha tido um plano B, esse era o plano eterno do Senhor, mas no traçado da história da redenção, foi nesse momento que os gentios foram chamados de modo ostensivo, porque no Antigo Testamento eles também já eram chamados. Nínive, Raabe, quem mais? Todos os soldados de Davi, a tropa de elite de Davi era toda de estrangeiros. Uzias, Urias, todos eram estrangeiros, gentios convertidos ao Senhor. Somente quando Jesus termina de ensinar todas essas coisas e de ensinar também, novamente, a respeito de humildade, da verdadeira alegria em Deus, é que ele pode falar sobre o serviço. É somente aqui que você vai ver que o serviço do Senhor começa a se colocar como algo prazeroso na vida daquele que conhece o Senhor. Se você ler depois com calma em casa, do versículo 25 até o final, você vai ver que ele introduz a ideia de alguém poder servir ao Senhor agora. Você já entendeu quem é Jesus? Já entendeu qual é a alegria verdadeira? Você já entendeu o que é chegar no reino de Deus? Já, então agora você pode servir ao Senhor. E depois é que ele fala: os discípulos são o sal da terra, no finalzinho desse capítulo, sem entenderem antes. Você, eu, sem entendermos antes, não poderíamos ser sal da terra, não poderíamos servir ao Senhor.
Vamos aplicar, levar para casa, e eu espero que você tenha dor de cabeça ao longo da semana. A palavra de Deus não foi feita para você sair daqui saltitante, feliz da vida. Foi feita para você sair pensativo a respeito daquilo que está no seu coração, e por causa disso você terá alegria no Senhor. Compreender a palavra de Deus em parte é compreender absolutamente nada da palavra de Deus. Ou você entende, ou você não entende. Tá bom, gente? Deu para entender? Ou entende, ou não entende. Aquele homem achava que tinha entendido, ou seja, ele entendeu em parte. Resultado, não entendeu nada. É por isso que uma igreja precisa oferecer aos seus irmãos, aos fiéis, aos seus membros, constante estudo e aprofundamento na palavra de Deus, porque ou você entende ou você não entende. Não dá para você trafegar nas águas do mundo dizendo eu entendi, quando na verdade não entendeu nada. Você vai naufragar. Tá bom? Primeira aplicação: a Escritura não pode ser entendida ou acolhida apenas em parte. A verdade não tem como ser absorvida apenas em parte. Tá bom, gente? Essa foi a primeira aplicação. Segunda: Deus não cancela a salvação só porque muita gente não aceita e dá um monte de desculpas. A festa eterna vai acontecer de qualquer jeito. O céu vai estar em festa de qualquer jeito. A glória do Senhor vai se manifestar de qualquer jeito. O trono de Deus vai transparecer luz e glória eterna de qualquer jeito. E não é o fato de alguém dar desculpas que vai impedir o brilho da glória eterna de Deus. Seria um descalabro um ser humano pensar uma coisa dessa. Mas todos aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro haverão de estar diante da glória do Senhor para todo sempre. Mesmo quando eles são cidadãos de segunda classe neste nosso mundo. Mesmo que você seja, metaforicamente, um cego, um aleijado, um coxo, um desvalido, um abandonado, entenda que isso não é o que importa para você estar diante da glória de Deus. Importa que você esteja em Deus, em Cristo, a fim de que você esteja diante da glória de Deus. Amém? Gostaram dessa aplicação? A bem-aventurança não está em chegar ao reino dos céus. E aqui tem outro paradoxo para a nossa mente. A bem-aventurança não é chegar lá, mas é em fazer a vontade do Pai. E porque fazemos a vontade do Pai, como Jesus nos ensinou, aí estaremos lá, é consequência. Versículos 13 e 14: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, por que ele vai receber essa recompensa? Porque ele parou tudo e recebeu não os seus amigos nobres, nem seus familiares, mas ele recebeu aqueles que nada tinham para lhe dar em troco. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você me obedecer, e aqui eu gostaria de falar novamente, Jesus não está introduzindo um evangelho social. Ele está dizendo para nós: vocês precisam obedecer a palavra de Deus. E talvez para alguns de nós a expressão disso seja fazendo socialmente o bem também. Talvez para outros seja assumindo uma vocação ministerial. Talvez para outros sejam as mais diversas áreas, inclusive na sua área profissional. Contanto que no nosso coração esteja a obediência à palavra de Deus. Porque é isso que Jesus está ensinando. Nós não lemos o texto e paramos na superfície. Nós precisamos entrar e saber o que está por trás. E ao longo desse capítulo 14 inteiro, Jesus está falando sobre obediência. Chegar ao reino dos céus é mera consequência de obedecermos à palavra de Deus. Como isso? Porque lá no versículo 26 nós lemos assim: já quando entra na área do serviço, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a palavra de Jesus é: faça o contrário disso e seja meu discípulo, você poderá ser meu discípulo. Por vezes a Bíblia nos orienta a partir de sentenças negativas, por vezes a partir de sentenças positivas. E de novo no versículo 27,
O que nós lemos é: se você não tomar a sua cruz e não vier atrás de mim, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, faça o contrário, pegue a sua cruz e venha atrás de mim, e você será meu discípulo. E quando chegamos ao versículo 33, nós temos também a terceira orientação. Se você não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qual é o contrário? Renuncie a tudo que você tem e seja meu discípulo. Você quer ser discípulo do Senhor? Você vai ter que prestar atenção nesses 3 versículos. E esse 33, por exemplo, é muito parecido com o que ele falou para o jovem rico. Só que não fala apenas de recurso próprio, financeiro. Fala de tudo que nós temos. Talvez até na área dos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Às vezes a gente se olha no espelho e alguns de nós podem pensar o seguinte: não tem mais jeito para mim. Tamar tinha sido abusada pelo próprio sogro. Raabe era uma prostituta, morava no muro de uma cidade. Batseba foi enrolada pelo rei. Você diz assim: ela se deixou levar. Sim, é verdade, ela podia ter esperneado e gritado, claro. Mas você tenta se colocar numa sociedade de 3.000 anos atrás, onde o rei era absoluto e todo mundo achava que ele era divino, como de fato ele era ungido por Deus. Essas 3 mulheres também enfrentaram impossibilidades, e talvez elas tenham se olhado no espelho e tenham dito assim: não tem mais jeito. Talvez seja a imagem que você vê no espelho quando vai escovar os dentes antes de dormir: não tem mais jeito. Mas o que o Senhor nos oferece aqui é a bem-aventurança lá no reino de Deus, comendo pão com Ele, na presença eterna do Senhor. É isso que Ele nos oferece. E ao longo do capítulo 14, o que Ele está nos dizendo é simplesmente o seguinte: obedeça os meus mandamentos e você será bem-aventurado. Todo esse cenário, todas essas histórias que Ele conta, não é porque Jesus gostava de contar história, é porque Jesus conhece a nossa natureza. E Ele sabia que ninguém ia entender se Ele pregasse direto. Ele tinha que contar história. Se você for convidado por Deus, Ele manda buscar você onde você estiver. E buscando você, Ele vai botar você sentado na mesa. Seja você um aleijão, seja você cego, seja você coxo, seja você o que for, o Senhor vai botar você no lugar certo. A sua pobreza de alma não será suficiente para você ficar longe do Senhor. Os planos de Deus para aqueles que Ele chama são indeléveis e Ele haverá de cumpri-los. Se você está na lista de convidados da segunda leva, nem que você tente arranjar uma desculpa, você vai conseguir. Porque quando você falar assim: eu não consigo andar, aí Deus já mandou alguém falar assim: traz na marra e põe na minha mesa. O que eu quero deixar para vocês nesta noite é que depois de aprendermos sobre nos humilharmos na presença de Deus e sobre qual é a verdadeira alegria de estar diante dEle, é que você de fato tenha no seu coração a resposta certa para dar a Deus. E nesta noite, essa vai ser a minha oração. Nós vamos inclinar a nossa fronte e eu peço que você simplesmente medite no Senhor e na sua palavra, e que você acolha no seu coração a palavra do Senhor, que é inerrante, é suficiente e é perfeita para o nosso ser, para a nossa existência. Senhor Deus, acolhe a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos. Talvez alguns tenham entrado aqui, Senhor, achando que eram convidados especiais.
E talvez para esses não haja mais lugar. Mas isso não compete a mim, eu não consigo saber disso, e graças ao Senhor por isso. Mas o fato também, ó Deus, é que, por outro lado, talvez a maioria de nós tenha entrado aqui e, ao se deparar com a presença do Senhor, tenha pensado: eu não chego nem perto disso. Mas a oração que fazemos como igreja reunida nesta noite é que o Senhor, antes de mais nada, exponha mais uma vez a sua misericórdia com relação a nós. E que nós sejamos, ó Deus, alvo da tua bênção. E aqueles dentre nós que sabem realmente as limitações e a distância que têm do Senhor, que sejam os primeiros a serem acolhidos por ti. Aqueles que não foram convidados estarão à mesa contigo. Aqueles que são humilhados serão exaltados. E que, Senhor, seja através do teu Santo Espírito que tu convenças os corações da justiça do Senhor que se abate sobre a nossa espécie por causa do nosso pecado, mas também da graça que vem da tua parte, nos conduzindo a Cristo lá na cruz. E que não saia ninguém daqui nesta noite sem a plena convicção, a certeza absoluta do senhorio de Cristo sobre a sua vida. É como eu oro a ti neste momento, no nome santo de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos,